Teacher Jo here. E hoje a gente vai falar sobre o can e sobre o could. Yay, é isso mesmo, vamos falar sobre esses dois. E por quê? Porque a gente tá continuando as nossas aulas de modal verbs. E eu, já da edição aqui, passando pra dar uns recadinhos rápidos que a Teacher Jo sempre esquece de falar. O material de estudo vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo até uma semana depois da publicação dele. Então, depois de assistir o vídeo, volta aqui pra pegar o material. 2. Curte, se inscreve, compartilha, faz todo aquele negócio bonito pra ajudar a gente a ir pra frente e mais gente aprender inglês. 3. Qualquer dúvida, manda direct no Instagram, aproveita que já que você vai estar lá, já segue, que aí você fica sabendo de todas as novidades. 4. A gente apoia-se, doa pra nós, se você aprender alguma coisa aqui, se não quiser também não precisa doar. Agora, volta pra aula que o outro eu de mim também tá te esperando. Na aula passada, a gente viu os conceitos gerais de modal verbs, vamos dizer assim, a filosofia dos modal verbs, e a partir dessa aula a gente vai se aprofundar em cada um desses modal verbs, porque, precisa. Eu tava dando uma olhada assim, normalmente as coisas que tem aqui disponível pra você sobre modal verbs são coisinhas de 5 minutinhos e tal, só te passo o basicão. Eu vou te passar tudo que você precisa saber sobre o can e sobre o could e sobre modal verbs em geral. Vamos à nossa lousa, muito bom. Lembrando, isso aqui vai ficar disponível também pra você junto com o material, quer dizer, não junto com o material, mas deu pra entender, você vai conseguir baixar isso daí. Se você não quiser anotar durante a aula, fique à vontade, mas se você for de anotar, anote. Quem sou eu pra te falar como que você tem que estudar, não é mesmo? Então, já que a gente vai falar de can, eu comecei com esse tongue twister. Deixa eu colocar aqui, tongue twister, só pra gente saber do que a gente tá falando. Ups, isso era pra ser um E, por que isso é por que isso é um W? Aí, tongue twister. Porque eu já tava pensando no twister. E um tongue twister seria um tornado de língua, porque teoricamente seria difícil de pronunciar, mas esse daqui eu trouxe mais pela graça da gente ver esse monte de can numa frase só do que qualquer outra coisa. A gente também vai falar da pronúncia do can, tá? Bem importante esse pedaço, porque ninguém ensina isso é realmente bem importante. Mas vamos por partes pra gente não se atropelar, porque eu sou cheia dessas, não é mesmo? Sim, então, qual que é o rolê aqui, ó? A gente tem esse trocinho aqui. Vou ler esse trocinho aqui. Can you can a can, like a can or can a can? É isso que isso aí quer dizer. E no fim da aula a gente vai saber o que esta frase quer dizer real, oficial, com todos esses cans aí, porque super legal. Mas vamos lá. Hoje o nosso foco de estudo é can e could. E já vamos falar de pronúncia disso, pra você entender o que eu tô falando. O can, teoricamente, e logo menos vai ficar claro porque é o teoricamente, o can, ele vai ser pronunciado esse azinho com esse som de sabe? Esse Então, esse somzinho de se a gente for olhar na tabelinha de símbolo fonético, tem um vídeo falando sobre símbolo fonético, mas eu não falei disso, a gente vai fazer tudo isso nessa versão do club. Mas, enfim, olha só, esse símbolozinho aqui, quer dizer, não tá tão bonito quanto deveria ser, mas dá pra entender o que é. Então, esse azinho aqui, a gente vai pronunciar desse jeito. E o could, apesar dele ter esse O, esse L e esse D, a gente normalmente não vai pronunciar. Normalmente não, a gente nunca vai pronunciar esse O e esse L. A gente só vai falar could. Então, a pronúncia dele seria algo assim. Could. Só pra você saber, could. K-U-D. Could. Se você quiser, você pode parar o D, mas isso aí a gente vai falar em aula de pronúncia, tá? E aí, se você parar o D, ficaria could. Só isso. Quando a gente for falar de pronúncia, você vai ficar sabendo por que isso aqui acontece, etc. Porque o foco de hoje é can. Nice, vamos falar sobre can, porque can é interessantíssimo. Ele faz parte dos modal verbs, ou seja, ele não usa do, ele não usa to. O que eu quero dizer com esse to? O verbo seguinte não vem com to. Ele não tem conjugação nenhuma além de can e could. Interessante. Então, não tem nada disso. Yay! Muito bom. A ideia geral do can, se a gente for trazer ele para o português, é a ideia do poder. E pode ser qualquer poder que você conseguir imaginar, essas duas palavras vão fazer. Pudesse, could. Poderia, could. Podia, could. Pode, could. Pode, can. Podemos, can. E assim por diante.
Ah, tá bom. Tá. E a gente vai usar esses caras, basicamente, eu tava fazendo aquela minha pesquisa básica que eu sempre faço antes da aula, pra eu pegar todos os pormenores de todas as coisas. E, bizarramente, o can vem do latim. O trajeto que ele fez foi um tico diferente, ele começou no latim, daí ele foi para as línguas germânicas, das línguas germânicas ele foi para as línguas nórdicas, que eram as que os vikings falavam, e daí das nórdicas eles chegaram no inglês. Então, cada pulinho de língua, ele ia mudando um tico, daí de conhecer, de cognição, vem o can de poder. Então, pera, se o can é poder, a gente também pode usar o can com a ideia de saber. Porque se você pode fazer alguma coisa, você sabe fazer essa coisa. Você tem a habilidade de fazer essa coisa. Então, quando a gente vai falando de can e could, a gente vai expressar uma dessas três coisas. Falaremos mais sobre essa daqui, logo menos, mas vamos começar pelo primórdio, habilidade. Então, a gente usa o can para falar que a gente pode fazer alguma coisa, a gente tem a habilidade de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu tenho a habilidade de beber água, que é o que eu vou fazer enquanto eu estiver escrevendo essa frase em inglês. I can drink water, enquanto eu bebo água. E aí? Temos aí nossa frase, I can drink water. E aí, o que esse can tá fazendo aqui? Ele tá aqui falando basicamente de um eu posso, eu tenho habilidade, eu consigo, eu sei. Então, qualquer uma dessas traduções, poder, ou seja, vou deixar bonitinho aqui pro I, tá? Porque aí vai ficar mais claro. Posso, faltou um S. Consigo, sei. Tudo isso funciona, eu ia escrever tudo isso funciona. Todas essas traduções são traduções válidas para esse can. E se eu quisesse falar tudo isso no passado? Troco o can pelo passado dele, que é o could. Eu podia, conseguia, sabia, conseguiria, também funciona. O can e o could também expressam possibilidade. Pensa no português, quando a gente usa o poder é basicamente isso que rola, né? Tipo, não, pode, super, vamos fazer isso, vamos, pode ser, pode. A gente também usa isso para falar de possibilidade, certo? E vamos lá, vamos por partes, porque este aqui é o pedaço da discórdia gramatical, da discórdia linguística. E é tão pedaço de discórdia que os dicionários até colocam notinha sobre isso. Eu roubei essa notinha aqui, roubei não, né? Dei um printzinho nessa notinha aqui, essa notinha aqui tá no dictionary.com ou dictionary.com. E ele manda esse rolezinho aqui. Deixa eu só trazer a baguinha aqui pra cima, que senão eu vou só riscar e vai ficar atrás. Olha só. Palavras frequentemente que as pessoas confundem com o can. Ou seja, o que a gente confunde com o can normalmente? Ele vira e fala, ó, o can e o may. May, modal verb também, a gente vai falar dele. A gente tem, ó, o may, passado dele, o might. A gente vai falar dele logo menos, vai ter uma aula só sobre esses dois, mas eles têm uma certa relevância aqui. Por quê? Porque várias vezes a gente pode usar eles para falar de possibilidade, várias vezes tanto faz um quanto o outro, mas dependendo do caso, o que não fica bom, o may fica. Que tipo de caso? Vamos lá falar dessas. E eu fiz um planejamento horrível de lousa, olha só, não tem espaço para colocar da possibilidade. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa permissão e colocar ela depois. Ai, claro que não vai ter nada, não tá na layer certa. Só. Aí, agora sei. Sai daí. Aí. Então, ele vai vir pra cá, que aí vai fazer mais sentido. Fechou. Tá. Então, vamos falar dessa possibilidade aqui. Esse can, ele fala de possibilidade de que dá pra fazer, que é possível fazer, que existe a habilidade de fazer, certo? Quando a gente vai falar de probabilidade ou possibilidade que não é uma questão de habilidade, aí a gente vai usar o may e o might. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo,
Vou usar com could só porque ficaria um pouquinho melhor, tá? Mas poderia ser com can também. Sei lá. She could... Oops. Be lying. Essa frase aqui significa ela poderia estar mentindo. Não tô falando que ela tá mentindo de fato. Lembra que o que o modal verb faz é trazer essa incerteza para a fala, por isso que todos eles têm características similares, exatamente isso que ele está fazendo. Nesse caso, eu poderia usar também o might. E tá lindo, e é isso, e fechou. Então, quando a gente tá falando de habilidade e possibilidade, eles são intercambiáveis, se eu quiser. Se eu colocar um can aqui, eu posso usar o may, e tá lindo. Simples assim. Entretanto, se eu vou falar de uma possibilidade que não indica alguma habilidade, porque assim, vamos ser sinceros, não é todo mundo que sabe mentir, tem gente que não sabe, tem gente que vai mentir e fica lá tudo vermelho e tal, e aí a pessoa não tem essa possibilidade. A pessoa can't lie. Ah, maluco! Tá, vamos voltar aqui, rapidão. Aí, esse cara aqui, ó. Quando a gente usa o may ou might pra falar de possibilidade também, normalmente é uma possibilidade que pensa mais como probabilidade. Pode chover amanhã? Pode. Você tem alguma habilidade envolvida na chuva? Eita, que alguém buzinou. Você tem alguma habilidade envolvida na chuva? Não. Eu tenho? Não. Ninguém tem. Ninguém controla o clima. May. Então, quando a gente não fala de habilidade, a gente vai usar o may para indicar essa possibilidade. Fechou? Basicamente isso. Mas não se preocupe, falaremos desses caras mais a fundo. Então, tendo entendido isso daqui, vamos entender o rolezinho massa de permissão. Porque a permissão tem uma discórdia. Porque o que acontece? Quando a gente fala de gramática, e tem alguma coisa coçando no meu nariz. Sorry. Quando a gente fala de gramática, a gente tem basicamente duas vertentes, vamos dizer assim. Gramática, linguística, essas coisas que descrevem língua. Tem a galera que... Eu não vou falar porque eu nunca consigo falar essa palavra e só faz parte da vida. Prescritivista. Nossa, eu tenho uma dificuldade sem fim de falar essa palavra. Mas enfim, quem prescreve, prescritivista. Não sei se tem R demais aí ou não. X, se eu pronunciar errado, dá um joinha. Se inscreve no canal, porque eu falo muitas coisas em português errado. Em inglês nem tanto. Mas vamos lá. A galera aqui. Quem prescreve é quem vira e fala: você deve usar a língua dessa forma. Se você não usar a língua desta forma, você está completamente errado. É essa galera. E pela minha imitação dessa galera, dá pra ver que eu não curto muito esse rolezinho. E por que eu não curto muito esse rolezinho? Porque tem aquela outra vertente de quando a gente fala de língua, que são os... Esqueci o nome agora... O prescritivista e o descritivista, exato. É quem descreve o uso de uma língua. E o que eu quero dizer com quem descreve o uso de uma língua? Vamos pensar aqui junto, você e eu. O que veio primeiro? A língua ou a gramática? A língua. A gramática vem como forma de descrever o que era falado. Só que aí, o que aconteceu? A galera começou a falar, isso é sempre assim, isso é sempre assim, isso é sempre assim, então se não for usado desta forma, está errado. Só que o tempo passa, as línguas mudam e as regras mudam. Durante muito tempo era super errado usar o can, por exemplo, para pedir permissão. Hoje em dia, assim... eu nem falei o que o descritivista faz, né? O descritivista, ele só descreve, isso daí que acontece. Se tem um número grande de pessoas fazendo isso, tá certo, porque todo mundo se entende. É basicamente essa a diferença entre um e outro. Mas, enfim, durante muito tempo, usar o can para pedir permissão era considerado errado. Bastante tempo mesmo. Tanto que tem professor até hoje que fala isso. Tem um monte de gente na gramática que até hoje fala isso. E é um negócio, assim, muito bizarro, porque eu vejo como um negócio, assim, das pessoas de não pode. Que não pode, que você fala do jeito que você quiser, a língua é tua. Mas o que eu quero dizer com isso? Você vai ouvir por aí pessoas falando que você não pode usar o can para pedir permissão. Tá.
Ok. E o que eu vou falar? Eu vou falar pra você o seguinte. Eu vejo um monte de nativo usando o can pra pedir permissão. Seja em filme, que tá tudo com script bonitinho, série, que também tá tudo com script bonitinho, até gente que tá falando com a outra pessoa numa situação normal. Nossa, sério? Aham. Tanto que eu trouxe esse trocinho aqui, ó, pra gente ler. Quer dizer, eu vou ler traduzindo já. Perdoa, a tradução não vai ficar das melhores, mas vai dar pra entender e eu garanto que a mensagem vai ser a mesma, ó. Can e may são frequentemente, mas nem sempre intercambiáveis. E aí eu vou lá e troco de novo o negócio e fica errado. Só um segundo. Aqui. Aí. Então, eles são frequentemente, mas não sempre intercambiáveis, no sentido de indicar possibilidade. Já matamos isso. Fechou. Apesar da insistência de alguns, lá o dicionário dando uma cutucada gostosinha, que can significa somente ser capaz ou ser hábil, conseguir ter habilidade, e may significa ser permitido, ambos são regularmente usados na procura ou a dada de permissão. Ou seja, usa o que vier na cabeça primeiro, porque, véi, você já vai ter um monte de coisa pra pensar quando você estiver falando inglês. Ficar pensando, ai, nossa, eu devo usar esse ou esse. Toda vez que a gente for falar dessas coisas de, ai, tem gente que fala isso e tem gente que fala aquilo, a minha dica pra você vai ser sempre escolhe um e fica com ele. Porque até você se acostumar com todas as coisas que você vai ter que pensar quando você estiver falando, facilita a tua vida, sabe? É basicamente isso. Mas voltando. Então, olha só. Aqui ele dá um exemplo. Glue gun. Ah, que da hora. Deixa eu mostrar pra você aqui que é um glue gun. Deixa eu abrir aqui o melhor dicionário do mundo, que é o Google Imagens. Olha só isso aqui. Isso. Olha só que legal. Glue gun. Glue gun. Olha, eu tinha uma igualzinha essa daqui. Opa, pera que eu tô na frente. Tinha uma igualzinha essa daqui. Quebrou assim 2V. Essa daqui é a melhorzinha. Ah, também não é muito boa. Tá, mas enfim. Isso é uma glue gun, tá? Então aqui, ó, a pessoa tá falando can ou may I borrow your glue gun? Posso pegar emprestada a sua pistola de cola quente? É assim que a gente fala em português? Eu tô traduzindo assim, mas você entendeu o que eu tô querendo dizer. You can ou may use it tomorrow. Você pode ou pode usar amanhã. Tanto faz nesse caso, certo? Então, o que acontece? Quando a gente tem a linguagem falada ela é, por definição, mais informal do que a linguagem escrita. Sempre foi assim. E eu suponho que por muito tempo vai continuar sendo assim, porque as pessoas têm esses negócios. Eles têm problemas com gente que fala, tipo, o jeito que eu tô falando aqui com você, porque eles falam, nossa, você não sabe a língua. Eu sei a língua, sei falar direito. Eu escolho não falar direito. Pra que eu vou dificultar o seu entendimento de algo só pra mostrar que eu sei português também? Ah, tem mais coisa pra fazer, sabe? Simples assim. Mas vamos voltando. Então, ó, a gente fala muito mais can pra pedir permissão. Mas, por exemplo, saca aquele rolezinho que rolava, eu não sei se ainda rola com os professores de hoje em dia, mas na minha época rolava, de a gente tá lá na aula de português, daí dá aquela vontade louca de ir no banheiro, e aí a gente chega lá na professora e fala, professora, posso ir no banheiro? Daí a professora fala, no banheiro você não pode, você pode ir ao banheiro, saca? Em escolas onde se fala inglês, se a criança vai e pergunta... Ups, tava certo. Can I go to the restroom? Os professores prescritivistas perguntariam, I don't know, can you? Eu não sei. Você pode? Você tem essa habilidade? Você consegue ir ao banheiro? Daí a criança vai lá, may I go to the restroom? E aí o rolezinho vai. Então, tudo depende do lugar que você tá. Porque a gente precisa entender que língua é uma ferramenta. A forma que você vai usar essa ferramenta vai depender do contexto que você está usando essa ferramenta, certo? Por exemplo, se você não tem nada melhor para macetar alguma coisa do que um screwdriver, que é um desse daqui, só que grande, sabe? Ó, esse trocinho aqui.
é que a gente usa pra tirar parafuso, sabe? Chave de fenda. Isso. Se você não tem nada melhor pra macetar alguma coisa, você só tem uma chave de fenda, véi, você usa a sua chave de fenda e maceta o que você precisa macetar. É assim que funciona, certo? Você não tem um martelo. Então, o que eu quero dizer? Conforme a gente vai construindo o nosso conhecimento de outra língua, a gente vai entender algumas coisas muito interessantes sobre língua. E o que eu quero dizer com entender algumas coisas muito interessantes sobre língua? Dependendo do uso, a gente pode mudar essa ferramenta um pouco. Por exemplo, eu já sei de enrascada. Por exemplo, eu estava voltando do trabalho, uma tarde, um dia, anos e anos e anos atrás, eu trabalhava num lugar meio barra pesada, assim, eu saía da escola umas 10 e pouco da noite, e eu tava no ponto de ônibus, esperando o busão chegar e pá. E aí eu tava lá toda bonitinha e tal, daí chegou um cara e aí? E eu, esse cara vai vir me roubar. Daí eu comecei a falar com ele com a coisa mais de mano possível que eu conseguia, sabe? Tipo, e aí, mano, como é que tá as fitas? Pá, então, tava lá dando um trampo e blá, 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 blá. Agora eu tenho que pegar aqui o busão pra conseguir voltar pra casa, que é lá na outra quebrada e lá. E aí, o cara virou e falou, mina, você é super gente boa. Vem aqui na maldade, mas eu não vou fazer maldade com você não, que você é da hora. Você tem essa cara de patricinha aí, mas eu tô vendo que você é real. Eu falei, mano, dá até um abraço no cara. Mas saca? Então, dependendo da situação que a gente tá, o uso da língua, ele pode abrir ou fechar portas. No caso do can, em qualquer uso, você não precisa se preocupar se você estiver falando. Eu mandaria um can I alguma coisa pro rei, só pra você ter noção. Tudo bem que eu sou meio sem noção, mas saca? Tipo, ele não ia estar nem aí, provavelmente. Se for os filhos do rei, menos ainda. Ninguém tá nem aí. Então, tá sacando o que eu tô querendo te dizer? Um monte de gente vai querer regra pra você. Não deveria ter falado isso, né? Um monte de gente vai querer fazer um monte de fazer... é muito mais fácil falar regra do que qualquer outra coisa. Um monte de gente vai querer te dar um monte de regras pra seguir e... assim, só vai dificultar o seu aprendizado de língua. E não precisa ser difícil assim. Sacou? É isso que eu tô querendo te dizer. Então, o que acontece? A gente pode usar eles para pedir permissão? Pode. As pessoas vão normalmente usar o may em contextos mais formais. Mais formais do tipo, olha só, olha o exemplo de conceito formal que o dicionário deu. May I address the court, Your Honor? Do tipo, posso falar com o tribunal? Vossa... como que a gente trata juiz? Sua honra? Não, Your Honor é em inglês. Vossa Excelência? Deve ser Excelência. Senhora Excelência, sei lá. X, senhor juiz. Posso falar... certo? Então, mas, mano, pensa. Você é um advogado falando com um juiz. E assim, juiz é o cara que tem mais poder da vida, assim. Ele pode acabar com a tua vida ou não. E assim, você vai virar e falar, e aí, mano, firmeza? Daí desencana, né? Só você pegar um juiz muito gente boa. Que eu não sei, nunca tive nenhuma interação com nenhum juiz pra saber se eles são majoritariamente gente boas ou não. E se eu tive, eles não me contaram, então tá tudo certo. Mas enfim, essa brincadeira aqui é hiperformal. Então, quando você estiver em situações hiperformais, beleza. Quando não, tá de boas, tá sossegado. Outra coisa, quando a gente faz negativa, negando uma permissão para alguém, a gente vai usar muito mais can't ou cannot do que o may not. Principalmente porque, o dicionário fala, a contração mayn't, que é o may com o not embutido nele, é rara. E assim, é tão rara que eu nunca vi isso na vida real. Nunca. Eu nunca vi ninguém fazendo may na negativa na vida real. Um negócio louco. Então, se can expressa permissão, can expressa habilidade e possibilidade, vamos ver como ele funciona em frase, pra daí a gente voltar lá, porque a gente tem mais coisa pra falar do can. Vamos lá, olha só, que interessante. O que a gente tem pra falar agora? A frase, isso. She can dance. Vai ser a minha frase. Ela pode, ela sabe, ela tem habilidade de dançar. Ela pode dançar. Pra eu negar?
Eu vou negar com can. She can dance. Ela não pode dançar. Se eu for perguntar, adivinha o que a gente vai fazer? Taca o can na frente da pessoa, igual a gente faz com tudo no inglês. Can she dance? E se a gente for perguntar e negar, taca o not no can e fechou. Can she dance? E fechou. Lindo e maravilhoso. Se eu quisesse jogar isso pro passado, ela podia dançar no... que eu quero dizer, ela não pode mais. Ou ela poderia dançar, por exemplo. Vamos fazer, sei lá o que. Vamos. Ela poderia dançar. Vamos fazer uma coisa dançante. Sabe, coisas assim? Que contexto? Contexto conta. Não se preocupe de... Ai, meu Deus, como que eu vou saber qual que é qual? O contexto te fala. Não existe comunicação sem contexto. Lembre-se sempre disso. E você vai se lembrar sempre disso, porque eu vou falar isso sem parar várias vezes. Então, se eu quisesse colocar isso daqui no passado, só trocar o can pelo could. She could dance. Se eu quiser negar, she couldn't dance. Se quiser perguntar, could she dance? E perguntar e negar, couldn't she dance? Padrãozinho, normalzinho, nada demais, nada muda no inglês, é tudo essa mesma coisa repetida zilhões de vezes. Mas falei que ia falar com você de pronúncia, depois que a gente falar de pronúncia a gente vai ver a frase que eu comecei a aula pra gente terminar a aula. Vamos entender uma coisa, vamos voltar lá. Mas teacher, você já falou de pronúncia? Não, eu dei a pronúncia básica aqui, o geralzão. Mas o que eu já fico no básico e no geralzão? Nada. Então vamos falar sobre isso daí, que isso é interessantíssimo. O que acontece em inglês? A gente tem em inglês uma possibilidade muito interessante de um negócio chamado stop T. Eu vou fazer outra aula falando inteiramente sobre isso. Se eu não me engano, a gente tem isso já aqui no Club. No canal. Se eu não tiver, não vai estar linkado, mas eu acho que tem e eu vou deixar no link na descrição, tá? Quando a gente fala de stop T, ou de stop sounds em geral, é uma característica do som que a gente faz todo o movimento para produzir esse som, só que quando chega na hora de soltar, a gente não solta. E isso acontece muito com o T. Além disso acontecer muito com o T, pegar aqui o can, pegar o can't. A gente não tem esse problema com o could, tá? Com o could fica tudo igualzinho. Mas voltando. Além da gente ter essa coisa de parar esse T, a gente também tem uma questão no inglês que a gente normalmente come os T's quando eles estão precedidos por N seguidos de som de vogal. Tá? Isso tudo vai ficar muito mais claro na hora de pronúncia, não se preocupa, tá bom? Eu vou bem mais a fundo, agora eu só tô falando, isso existe, depois a gente vai se aprofundar nessas coisas, tá? E aí o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque se eu paro esse T aqui, como que eu sei que essa frase ou que o can tá na negativa? Você tá vendo? É aí que tá a sacada. Nativo muda a pronúncia do negócio. Mas para te ensinar como, eu preciso te dar mais uma pincelada de pronúncia. Que o que acontece? A gente normalmente só vai pronunciar direito o que traz o conteúdo que a gente quer trazer. Seja lá o que tiver na frase que tá lá por causa da gramática. E dica, se tá lá por causa da gramática, normalmente são preposições e modal verbs. Ou verbos auxiliares em geral. Tá, ok. Que é o caso, can é modal verb / verbo auxiliar. Pensando sobre isso, o que acontece? A gente tem a pronúncia perfeita dela, que isso daqui seria can, aquele que eu falei no começo da aula. Só que nativos não vão pronunciar can, não. Porque nativo não pronuncia todas as palavras certas, só pronuncia certa palavra que traz o conteúdo que ele quer trazer, certo? O que acontece aqui? Esse que esse aqui ficou feio, deixa eu fazer um melhorzinho pra você. Aí. Isso ficou bom. Esse símbolo aqui, ele é trocado por um schwa. Can. Então, em vez de can, eu vou pronunciar can. Tem vezes que até some esse sonzinho e fica só som de KN. Então, ou um nativo vai pronunciar
can, ou vai pronunciar can. Can. Vamos por partes. Can. Tá. Só que isso daqui eu falei pra você que não acontece, né? Não é que não acontece, ele acontece, só que ele acontece pra negativa. Ah, por quê? Porque quando a gente nega, a gente precisa colocar um pouco mais de ênfase no que a gente tá falando, porque tá negando. Aquilo precisa ser entendido. Então a gente sobe um pouquinho no não quando a gente tá negando. E é isso que acontece aqui. Já que eu não vou pronunciar esse T mesmo, que eu normalmente vou parar ele, isso daqui, eles vão falar can. Ups, aí não seria com C, seria com Kzinho. Pera. Ah, cor errada. Aí. Seria can. Aí a gente tá negando. Can, a gente tá afirmando. Presta atenção pra não ver se eu ouvir. Uma da hora. E, sabendo de tudo que nós precisamos saber sobre o can, vamos ver. Can you can a can like a can or can a can? Nice. Vamos lá. Uma coisa que eu não te falei, mas eu vou te falar agora. Can. Que aí vai ser can mesmo. Quando a gente estiver tratando essa palavra como um substantivo, ele pode ser lata. E só para lembrar, substantivo é aquela palavra que representa uma coisa, certo? E todo substantivo pode ser um verbo. Então existe can, passado, canned, que é a ideia de enlatar. Ah, eu tô cortando o negócio inteiro. Aê! Enlatar. E se isso daqui pode ser um verbo, o que acontece com verbos? Eu posso pegar verbos, adicionar ed. Ed não, ed é passado. Tanto que tá aqui, ó, ed é passado. Eu posso adicionar er em um verbo para falar quem faz a ação. Então, eu posso ter canner. Que seria a pessoa que enlata. Ah, tá, isso aqui tá feio, pera. Isso aqui precisa estar num tiquinho separado porque eu sou uma idiota, não sei dar espaço. Aí. Então, esse cara aqui seria o enlatador, vamos dizer assim. Ah, can também pode ser gíria para prisão e para privada. E para ser mandado embora. Só que aí ser mandado embora a gente normalmente vai usar no passado. Dica, porque nem sempre as palavras vão ser uma coisa só. Bem-vindo ao inglês, onde nada é uma coisa só. Então, aqui, ó, o que a gente tem? Can you can a can? Então, ó, aqui a gente tem verbo, pode, você, porque eu tô fazendo uma pergunta, então o can tá vindo antes do you. Can, a can. Aqui eu tenho o substantivo, eu sei disso por causa desse a. Então, aqui eu tenho o substantivo, aqui eu tenho lata. Então, esse aqui, você pode enlatar uma lata. Like a canner, can a can, como um enlatador pode enlatar uma lata. Yay! Eu odeio inglês. Nada, isso daqui, ó, não é uma... Primeiro, quem enlata uma lata? Já tá enlatado, por que você vai enlatar duas vezes? Outra, isso daqui, por ser um tongue twister, ele é feito pra fazer brincadeira de pronúncia, principalmente com criança nativa e com nós, falantes de inglês como segunda língua. Então, can you can a can? Like a canner can a can? Porque aqui a gente brinca com a diferença de pronúncia. Can you can a can like a canner can a can? Can you can a can like a canner can a can? Aí você fez o tongue twister certo. Então, com este tongue twister, eu vou te dizer uma coisa. Considere doar. Se inscreve, deixa aquele like bonitinho, porque eu duvido que você tenha uma aula de can aqui no YouTube mais aprofundada do que essa. E o material também estará disponível em breve para você. Então, depois volta aqui para pegar, que ele sempre vai ficar na descrição do vídeo. Dá uma olhada nos vídeos anteriores para ver se os materiais já estão lá. E, bom, o que eu tinha para te falar sobre o can? Deixa eu mudar aqui para minha cara só. Aê! O que eu tinha para te falar aqui sobre o can foi falado e
Logo menos a gente vai ver todas essas coisas na vida real, tá? Eu tô me aprofundando mais nos conceitos e etc, porque depois qualquer dúvida é só voltar no vídeo, tirar a dúvida e voltar pra vida real. A graça é essa. Então, thank you very much. Fique bem, tenha uma ótima semana. Não faça nada que eu não faria. E see you next class. Bye!